Tudo na sociedade Saiyajin girava em torno da força. Não havia leis ou moralidade, apenas o poder. Quem nascia fraco era considerado inútil, enquanto os que nasciam fortes ocupavam o topo dessa pirâmide. Desde o primeiro momento de vida, cada Saiyajin recebia um status que determinava seu destino. Guerreiros de elite eram tratados como a nobreza da raça, enquanto os de classe baixa eram descartáveis, peões num jogo governado pelo poder absoluto. Mas como um planeta inteiro podia se sustentar com uma estrutura baseada unicamente na força, a resposta está na hierarquia inflexível, que apesar de parecer rígida, permitia até mesmo que alguns desafiassem seus limites. Por mais que a maioria se conformasse com o papel de simples peão, havia sempre aqueles que buscavam mudar seu destino. Bardock, o pai de Goku, era um dos mais notáveis, um guerreiro que superou as expectativas e desafiou seu destino. O mesmo destino de Kakaroto e, evidentemente, o seu próprio. Ao contrário da maioria, Bardock não se conformava com o papel de simples peão. Ele começou a questionar a dependência dos Saiyajins, do exército de Frieza e a estrutura de sua própria sociedade. Outro exemplo foi Turles, que não via mal algum em abandonar essa ordem e seguir seu próprio caminho, tornando-se um pirata espacial. Ele sabia que jamais teria respeito entre os seus e decidiu conquistar poder de outra forma. A própria classe baixa era composta por guerreiros destinados a nunca terem papel de destaque. Muitos eram apenas figurantes em batalhas sem importância, cujos nomes sequer eram lembrados. Quando Frieza decidiu exterminar os Saiyajins, ele não fez distinção. Se alguém tivesse que ser poupado, certamente não seriam os de classe baixa. Há, contudo, um porém nessa estrutura. Um Saiyajin podia crescer em poder, desafiar limites e atingir patamares inesperados. Mas isso não alterava sua posição na sociedade. Uma vez classe baixa, sempre será classe baixa. Não importava o quanto Bardock lutasse ou quantos planetas conquistasse, ele continuaria sendo visto como um guerreiro de nível inferior. Se os Saiyajins de classe baixa eram os peões descartáveis, a classe média era formada pelos soldados que realizavam o trabalho pesado no campo de batalha. Eles não eram fracos a ponto de serem desconsiderados, mas tampouco possuíam força suficiente para alcançar o topo. Eram guerreiros no meio do caminho, capazes de liderar grupos menores e conquistar planetas mais desafiadores, porém jamais reconhecidos como elite. Diferentemente dos de classe baixa, os Saiyajins de nível médio já nasciam com um poder considerável. Desde pequenos, eram treinados para missões importantes e gozavam de status superior dentro da sociedade. Em vez de serem enviados, ainda bebês, para planetas fracos, eles cresciam no planeta Vegeta, preparados para um papel estratégico no exército. Embora isso não os livrasse do desprezo da elite, que enxergava a classe média apenas como uma ferramenta útil, nunca digna de respeito verdadeiro. Nappa, por exemplo, era um guerreiro de classe média, que se destacou entre seus pares, mas mesmo assim nunca foi considerado um Saiyajin de elite, embora ele próprio se visse assim na saga Saiyajin. Se a classe média era um impasse, a elite Saiyajin era o ápice. A palavra elite não era apenas um título simbólico. Os Saiyajins de elite eram superiores em todos os aspectos. Seu poder de luta já era altíssimo desde o nascimento, sua resistência maior, o treinamento especializado e suas missões dignas de verdadeiros conquistadores. Eles não se envolviam com planetas insignificantes. Sua tarefa era eliminar ameaças reais, liderar exércitos e garantir que a raça Saiyajin continuasse a ser temida no universo. E claro, o maior exemplo de Saiyajin de elite era o príncipe Vegeta, que desde seu nascimento foi tratado como um prodígio. Seu nível de poder era tão absurdo que, ainda criança, impressionou até mesmo Frieza, o tirano que dominava os Saiyajins.
No topo da elite estava a linhagem real, com o rei Vegeta comandando Saiyajins com punho de ferro. O poder do rei era imenso, mas não bastava para livrar sua raça do domínio de Frieza. Mesmo estando no auge da hierarquia Saiyajin, ele continuava sendo apenas uma peça no tabuleiro de Frieza. Essa relação evidenciava o maior paradoxo da elite. Eles eram os governantes da raça Saiyajin, mas não dos seus próprios destinos. A elite via os guerreiros inferiores como descartáveis, mas, ironicamente, foram eles os descartados. Quando Frieza destruiu o planeta Vegeta, não fez distinção entre as classes. Não importava se eram Saiyajins de classe baixa, média ou mesmo elite. Todos foram exterminados sem piedade. A hierarquia da raça não significou nada diante do verdadeiro poder. No fim, mesmo os sobreviventes da explosão do planeta Vegeta eram apenas subordinados de Frieza, obrigados a cumprir suas ordens para não serem eliminados.